Boa tarde, professor. Nós estamos aqui em Ilha Solteira fazendo curso de vibroacústica e por isso que a gente está gravando aqui, fazendo essa apresentação, mandando para o senhor. Espero que o senhor goste. Nosso tema é modificação estrutural. E nós implementamos o paper do Jim He. O paper, ele demonstra dois métodos, o método LMM e o método DMM. Nós implementamos o LMM e é o que os nossos resultados vamos mostrar a seguir. A modificação estrutural é a técnica para o estudo de mudanças de parâmetros físicos do sistema, estrutura, que diz respeito às suas características dinâmicas. Os parâmetros físicos são massa, rigidez e amortecimento. A modificação estrutural pode ser um problema direto ou um problema inverso. O problema direto para uma modificação estrutural sugerida, ou seja, quando já é pré-determinado quais as alterações nas características dinâmicas da estrutura serão feitas. E o problema inverso é, a partir de uma mudança desejada no comportamento dinâmico da estrutura, buscar a mudança na estrutura. Por exemplo, mudando uma das frequências naturais do sistema para uma outra faixa, pode-se determinar a mudança estrutural, ou seja, a mudança na massa, na rigidez ou no amortecimento. O objetivo da modificação estrutural é realizar uma modificação estrutural e otimizar o comportamento dinâmico de uma estrutura que, mesmo projetada e montada conforme especificações, pode não ter uma propriedade dinâmica satisfatórias. Ou ainda, mudar a faixa de frequências naturais coincidentes com vibrações do ambiente onde se encontra a estrutura. Problema que levaria a vibrações excessivas e uma falha precoce por fadiga. Um exemplo que pode ser lembrado dessa falha é o da ponte de Tacoma, que aconteceu quando a frequência do vento atingiu uma das frequências naturais da ponte, que entrou em ressonância e ocorreu a falha. Normalmente, os casos de modificação estrutural surgem devido a um problema com vibrações ressonantes. A maioria das mudanças são feitas nas propriedades de massa e rigidez, já que o amortecimento pouco ou nada influencia na frequência natural do sistema. Agora será definida a formulação para a modificação estrutural. Inicialmente, tem-se a equação matricial do sistema, considerando a matriz de rigidez, a matriz de massa, o quadrado da frequência e os modos de vibrar. Mudando a frequência para uma desejada e adicionando as variações de massa e rigidez para os graus de liberdade que se pode modificar, tem-se a equação 2. Da definição da matriz alfa como a matriz de receptância para as novas frequências naturais, pode-se escrever a equação 4. Se a modificação for somente para a massa, a matriz de rigidez da equação 4 será nula e resultará na equação 5. E esta pode ser escrita na forma expandida para 3 graus de liberdade, como vista na equação 6. Nesta equação, o vetor y representa as coordenadas do modo de vibrar referente ao grau de liberdade da frequência modificada. Ele pode ser determinado arbitrariamente ou pode-se escolher as mesmas coordenadas do modo do sistema original. Da mesma forma, se a modificação for somente na rigidez, a matriz da massa será nula e resultará na equação 7. O método LMM consiste na transformação do problema da modificação estrutural num sistema de equações lineares. Utilizando este método para a modificação das massas e considerando o sistema descrito pela equação 1, ao fazer a modificação somente para 3 graus de liberdade,
a equação 6 pode ser usada, devendo esta satisfazer a equação 8. Após essas definições, pode-se usar a equação 9 para aplicação direta, encontrando assim as variações necessárias nas massas a fim de atingir o objetivo definido. Este método também pode ser usado para a modificação da rigidez. A diferença em relação à equação para a massa ocorre na interpretação física do vetor dos modos de vibrar, que não é tão explícita como para a massa. Desta forma, deve-se analisar a equação 10, que mostra a relação entre seus índices. De forma semelhante às definições para a equação da modificação da massa, pode-se escrever a equação 11, para encontrar as variações de rigidez que devem ser introduzidas entre 2 graus de liberdade, onde a mola está agindo. Para validar o método apresentado, nós utilizamos um sistema de 6 graus de liberdade que é apresentado no paper de Jimmy He. É um sistema massa-mola, e onde a gente tirou alguns dados, nós tivemos que mudar devido a alguns erros do paper. E nós usamos todas as massas de 10 kg e as rigidezes das molas 100.000 newtons por metro, a não ser a mola 1 de constante K1, que nós utilizamos 3 milhões de newton por metro. Depois disso nós equacionamos o sistema, obtivemos as matrizes de massa e rigidez, e com essas matrizes nós substituímos elas primeiro no programa utilizado para fazer as provas, para extrair os parâmetros do sistema, autovalores e autovetores, frequências naturais, né? Na tabela 1 são apresentados os modos e as frequências do sistema original antes de se fazer qualquer modificação. Então aqui nós podemos perceber que o deslocamento, devido à rigidez da mola 1 ser muito maior que as outras molas, que o deslocamento do primeiro grau de liberdade ele é sempre bem inferior aos outros graus, a não ser na frequência mais alta, que é quando ele vai ter um movimento maior que os outros graus de liberdade. Então, para fazer a mudança, nós escolhemos o modo 2, que tem uma frequência de 20 Hz, para mudar e para colocar ele numa frequência de 23 Hz. E as massas que a gente escolheu mudar foi a massa 1, a massa 2 e a massa 5. Substituindo lá no nosso modelo que foi apresentado no LMM, para mudança de massa, nós obtivemos esses resultados, onde duas massas tiveram redução, e a massa 3 teve um aumento aí até bem elevado. Aqui na tabela 3 a gente tem os parâmetros novos após a modificação estrutural feita, né? Então nós podemos perceber que a frequência natural de 23 Hz ela acabou indo para o modo 3 do sistema. Houve uma alteração aí nessa mudança de massa nos modos de vibrar do sistema. Após isso, nós fomos testar uma mudança de rigidez pelo mesmo método, e os resultados, de novo, o sistema original permanece o mesmo. Nós vamos mudar de novo a frequência do modo 2 de 20 para 23 Hz, só que nós vamos mudar as molas entre 2, 6 e 7. Aqui nós temos os resultados das molas. Na tabela 2 nós temos o resultado da modificação das molas.
entre as coordenadas. Podemos ver também que todas as molas tiveram que reduzir a rigidez. E aqui no caso para rigidez o modo 2 não mudou, ele ficou para uma frequência de 23 Hz, permaneceu no modo 2 no segundo modo de vibração do sistema. Depois de feito isso, nós chegamos a algumas conclusões. A modificação estrutural ela é muito útil quando você precisa mudar uma das frequências naturais do sistema, se ela tiver coincidente com uma das frequências de excitação onde o sistema se encontra. Como foi explicado antes, esse fenômeno acaba ocasionando a ressonância e amplitudes muito elevadas e pode levar a fadiga precoce, né, da estrutura. Para estruturas muito grandes, nós vimos o conceito de modificação estrutural local, que como nós utilizamos nosso exemplo, nós escolhemos alguns pontos da estrutura para fazer a mudança, já que a gente conhece a estrutura, já sabe quais são as nossas limitações, onde pode ser feita a mudança e onde são os pontos críticos dessa estrutura. Um cuidado que deve se tomar é que quando você realiza a modificação, que outras faixas de frequência não acabem caindo na mesma faixa que você tá querendo evitar. E uma das grandes vantagens de trabalhar pelo método inverso e por computador é que se pode ter projetos mais consistentes não tem custo nenhum para fazer diversas simulações e chegar num resultado já onde a sua estrutura, o seu sistema já vai estar adequado ao... Bom, esta foi a nossa apresentação para avaliação final. Espero que esteja em acordo com o que o senhor esperava. Agradecemos pela compreensão e ajuda.